Olá pessoal, sou Flanker Thaís do canal Historiando a Verdade. Antes de começar, deixa o like, porque o like é muito importante para a acessão do conteúdo da plataforma do YouTube. E vamos à promessa do livro, tá? Quem gostar, aproveite, compartilhe o vídeo, se inscreva no canal, não é? Porque é muito importante o crescimento do canal para que mais pessoas saibam um pouquinho mais da verdade, né? Da verdade baseada em fatos, da verdade baseada em conhecimentos empíricos, epistêmicos, tá? Então vamos falar do livro, né, de George Orwell, 1984, tá? Que eu falei na última gravação. George Orwell, essa edição aqui é de 1983, aliás, 84, tá? E George Orwell dá as características do fascismo, tá? E aí permita, porque eu anotei que são 10 características e não dá para lembrar das 10, a gente tem que rever as características para poder, né, dizer uma por uma. Primeiro, George Orwell vai dizer que, primeiro, né, a verdade morre. A verdade tem que ser morta, tem que ser assassinada, para que depois seja assassinada a liberdade, tá? E aí vai também de encontro a um outro livro, né, que explica como as democracias morrem, tá? É um best-seller de Steven Levinsky e Daniel Zablat, né? É um clássico, né? Um livro que virou best-seller, tá? Então, George Orwell vai dizer que, primeiro, a característica do fascismo, as 10 características, né? Primeiro, culto a um passado mítico, tá? O que é o passado mítico? Assim como Donald Trump, né, ganhou as eleições dizendo que era possível, os Estados Unidos tinham que voltar, né, ao seu passado do sonho americano, né? E o sonho americano sempre passou pela escravização do continente americano, né? Principalmente do continente, parte do continente sul-americano e da América Central, tá? Então foi sempre palco de exploração, tanto a América Central como a América do Sul, né? Para que os Estados Unidos sempre se mantivesse como potência, tá? Então, é a volta ao passado mítico. Aqui no Brasil, a volta ao passado mítico é a pseudo-volta do país à ditadura militar, onde tudo era maravilhoso, não é? Onde o Brasil crescia de 6 a 7% até 10% milagre econômico, e 70% dessa riqueza do crescimento ficava na mão da burguesia, mas 30% ficava na mão da corrupção, e o trabalhador sempre empobrecia. Isso é um fato histórico, está em qualquer livro de história, tá? O segundo, a propaganda, né? A propaganda, né, tanto Donald Trump como aqui no Brasil, Jair Bolsonaro ganhou a eleição através de fake news, né? Da mamadeira de piroca, do kit gay, né? Do comunismo, né? O comunismo nunca se estabeleceu no Brasil e nem tinha base, né, força para se estabelecer, nunca teve, né? E a revolução demandaria tempo, como Marx previa, né? Que a degeneração do sistema capitalista é que leva à rebelião da classe trabalhadora para se levar ao comunismo, tá? O terceiro é a negação ao intelectualismo, né? O anti-intelectualismo. O que é isso, né? Não foram os grupos de social-democracia, ou de esquerda progressista, ou de esquerda marxista, que fizeram alusões, né, ou que fizeram críticas às universidades, e não foi os governos de esquerda ou de social-democracia que atacaram as universidades, né, aí chamando de antros de maconheiros, né, ou de balbúrdia, né? Não foram os grupos de esquerda, e ao contrário foram os grupos neofascistas brasileiros, não é? O quarto, não é? O quarto é a vitimização, né? Os opressores, né? Os que oprimem se dizem oprimidos, né? E por isso tem que atacar, né, os oprimidos, que para eles são os opressores, né? Então por isso que se tira direitos trabalhistas, porque os oprimidos, coitados, são os empresários, né? E os opressores, né, são os trabalhadores, né? É uma distopia da história. Fuga da realidade.
Tá? Por que fugir da realidade? É a desconstrução do passado histórico, né? Fugir da realidade é acreditar que, por exemplo, o livre mercado vai resolver a situação da classe trabalhadora e que nunca resolveu em nenhum lugar do mundo o livre mercado, porque o livre mercado abre espaço para o começo do processo da Revolução Industrial, que a burguesia industrial sempre defendeu o livre mercado, né? Antes da Revolução Francesa era contra a intervenção do Estado. A partir do momento da Revolução Francesa, usa mais essa arma, né, para deixar o mercado livre. O mercado livre é o mercado que escraviza os mais fracos, tá? A lei e ordem, né? Lei e ordem serve para quê? Para exterminar os que pensam diferente, né? A lei e a ordem serve para atacar aqueles que têm um pensamento contrário aos que pensam e que estão no poder, né? Então usam a força, é uma característica do fascismo, para exterminar grupos dissidentes, tá? A hierarquia. A hierarquia serve como uma forma de quê? Se você não segue o líder que está no poder, né, hierarquicamente, né, porque a lei brasileira é clara, né? Nós temos liberdade de expressão, liberdade de manifestação, mas a hierarquia diz que não pode ter. Por quê? Né? Porque essa hierarquia é perigosa, né? Aliás, essas manifestações são perigosas, são comunistas, não são democráticas, né? E por isso elas têm que ser também defenestradas também. E a lei e a ordem também, né? Ela faz críticas, né, a grupos que pensam diferente do pensamento fascista, tá? A oitava, a tensão social, né? E aí, aliás, a tensão sexual. Tá? Por que a tensão sexual? A tensão sexual, ela vem da questão de mostrar que grupos, né, de homossexuais, grupo de feministas, todos eles são perigosos, né, e usam isso como arma para exterminá-los, tá? Essa tensão sexual nasce de um pensamento anti-intelectual de que na ditadura não existia tanta proliferação de homossexual, sempre teve homossexuais na história da humanidade. Isso começa lá no Egito Antigo, passa por Roma, passa por Grécia, passa por muitos lugares, tá? E muitos momentos da história. E, né, no Brasil, né, dentro da sala de aula, como eles dizem que os professores ensinam os alunos a serem gay, não, na verdade é que essas crianças, elas já nasceram no mundo democrático e elas têm a liberdade de manifestar desde criança, né, a sua opção sexual. Né? Eu não posso intervir na opção sexual do aluno, eu não posso intervir na opção sexual dos seres humanos, eu tenho que aceitar, entender, compreender e respeitar, tá? Diferente do fascismo, que prega a exterminação porque disse que na época não existia. Existia sim, só que ficava escondido. Por quê? Porque tinham medo da violência, como voltou hoje a violência a esses grupos minoritários, tá? Não só no campo humano de questão sexual, mas no campo religioso. Por exemplo, ano passado foram destruídos 184 terreiros de Umbanda e Candomblé, né, que existem no Brasil devido ao tráfico negreiro, não é? Que Laurentino Gomes vai falar no seu livro sobre a escravidão, né, que do século XVI para até a abolição da escravidão foram traficados 12,5 milhões de negros para o Brasil, que foi o maior deslocamento intraoceânico da história da humanidade. Tá? E junto com eles, é óbvio, veio a cultura, né, a cultura negra, e dentre a cultura negra a religiosidade de matriz africana, tá bom? Sodoma e Gomorra é a nona característica do fascismo. O que é Sodoma e Gomorra? Sodoma e Gomorra é uma passagem bíblica, né, que Deus queima Sodoma e Gomorra pelos pecados, mas para diferenciar nós somos bons, né, nossos valores, a família, né, a família, mas não os outros, né, a família como individual, mas Cristo dizia, olha, que graça tem amar ao próximo, amar ao teu inimigo, porque amar a quem te ama é muito fácil, tá? Então, os valores de uma democracia que não respeita ninguém, não é? E de uma democracia que persegue aqueles que são
dissidentes do pensamento fascista, tá? E por último, né, quem não é seguidor do fascismo, ou quem não é seguidor dessa ordem hierárquica, né, dessa ordem de imposição, né, são vadios, né, vivem da vadiagem. Né, e quem já não ouviu dizer, né, que petistas, que a esquerda é vadia, que a esquerda não gosta de trabalhar, ou acabou a boquinha, ou agora estão desempregados, ou agora vão passar necessidades. Isso tudo faz parte do quê? Da imposição fascista. As 10 características que, volto a dizer, está escrito no livro do George Orwell, 1984, cujo ministro Abraham Van Trump, né, usa muito ele, mas não parece que nunca leu, porque nunca disse quais são as características que se encaixam no governo do qual ele faz parte, né? E Assassina a Democracia, que mostra esse best-seller de como as democracias morrem, tá? Então, é uma coisa de se analisar e pegar esses 10 pontos, né, do que eu disse e identificar quais são os grupos que defendem e quais são os grupos que são contra essas 10 características escritas por George Orwell, um grande pensador, né, que de origem, né, de militância, ele é anarquista, né, que é um dos rumos dissidentes de esquerda que briga, né, com o comunismo de Marx. E essa tensão entre os dois vai estar no livro chamado A Miséria da Filosofia. Eu mostro para vocês. A Miséria da Filosofia, tá? Que Karl Marx vai fazer uma alusão à filosofia da miséria de Proudhon, né? Que é um dos líderes do movimento anarquista do século XIX. Ok? Quem gostou, deixa um comentário. Eu vou deixar as leituras, né, as biografias, para que vocês possam pesquisar. Né? E quem tiver alguma dúvida, alguma sugestão, pode passar para o canal, que a gente está disposto aqui, na medida do possível, né, tentar fazer com que as pessoas compreendam todos os questionamentos. Ok? Até a próxima.